capítulo 12. Nós iniciamos semana passada falando sobre a realidade dos dons do Espírito Santo. Nós não somos sensacionistas, irmãos. Nós não cremos que a manifestação do Espírito cessou. Há algumas igrejas que dizem que a manifestação dos dons já cessaram. Elas não cessaram. Isso também não tem problema, viu, meus irmãos? Se os irmãos lá crerem que a manifestação dos dons espirituais cessou, isso não tem problema, porque isso não é condição para a salvação. Isso é questão de fé. Isso não salva. Se Deus se usa com um dom espiritual ou não, isso não vai implicar na tua salvação. Amém, meus irmãos? Amém. Dom não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ah, mas o irmão fala, mas irmão, você tem dom? Não, o maior dom que eu tenho é da salvação. Amém? Esse é o maior dom. Então, ele não salva, mas nós acreditamos que no pleno século 21, Deus pode manifestar os dons espirituais. A nossa crença é assim, nós cremos assim para a glória de Deus. Tá certo? Então, nós definimos o que é dom, que é uma concessão espiritual e uma concessão sobrenatural que é dada por Deus a cada um de nós. Com qual propósito? Para edificar a igreja e ser sinal para os incrédulos. Porque o maior sinal, irmãos, presta atenção nisso aqui. A maior evidência de que Deus está na sua vida, de que Deus usa você, é quando Ele manifesta o dom na sua vida para o incrédulo. Porque ele fica pensando, quem é que falou isso para ele? Quem é que contou isso para ele? Quem é que disse isso para ele, se só eu e Deus sabia desse negócio? Se só eu não falei para ninguém, eu não contei para ninguém, eu não disse para ninguém, como é que ele está dizendo isso aí agora? Porque Deus manifesta por meio dos dons, trazendo revelação aos incrédulos. Amém, meus queridos? Então nós vimos isso. Também vimos o que nós precisamos saber. Primeiro, que o dom não é nosso. Falei isso semana passada. O dom não é seu. O dom é de Deus. O dom é dado por Deus. O dom é dele. E ele usa, ele opera quando ele quer. O dom não foi dado para autopromoção. O dom não foi dado para promover você, para deixar você famoso, para deixar você bonito na foto. O dom não foi dado para autopromoção. O dom foi dado para ser útil para a igreja do Senhor e sinal para os incrédulos. Também vimos que o dom não é usado a hora que nós queremos. Amém, meus irmãos? Se o dom não é meu, logo eu não posso usar a hora que eu quero, mas a hora que o Espírito Santo ele quer. Amém, meus queridos? Amém. Lemos isso? Vamos ler? Volta lá no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e você vai ver o que eu estou dizendo, que o dom só pode ser manifesto a hora que o Espírito quer, não a hora que eu quero. Não é a hora que eu quero. Não é a hora que eu quero que eu fale língua estranha, não é a hora que eu quero que eu tenha visão, que eu tenha revelação. Não é. É quando o Espírito quer me utilizar. Pode ser, irmão, que Ele utilize você uma única vez na vida e nunca mais usa. Por quê? Porque Ele usa a hora que Ele quer. Amém? Leia aí, Jeff, me ajuda aí. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação, ela é dada a cada um quando for útil. Quem é que decide que a utilidade do dom? Quem é que decide que naquele momento o dom deve ser manifesto? É você ou é o Espírito? Segundo Paulo, é o Espírito. O Espírito decide qual é o momento que Ele vai nos usar. É Ele quem decide o momento que Ele vai manifestar o dom na minha vida e na sua vida. Não é nós que controlamos, mas Deus controla. Também vimos que o dom não foi dado para causar
divisão no corpo de Cristo. O dom é dado para unificar, edificar e unificar a igreja de Cristo. Amém, meus queridos? Amém. Também vimos que o dom só pode ser manifesto em uma vida que tem comunhão plena com Deus. O dom só pode manifestar na vida de alguém que está em plena comunhão com o Pai, em plena comunhão com Cristo, em plena comunhão com o Espírito Santo. Não tem como o dom manifestar numa vida que não tem comunhão com Ele. Ele só pode manifestar na vida daqueles que têm plena comunhão com Ele. Vimos isso também. Também vimos que não deve ser imitado. Mas infelizmente alguns estão imitando o dom do Espírito. Imitam profecia, imitam língua, imitam visão, imitam tudo. Mas o dom não pode e não deve ser imitado, porque ele é de Deus e somente de Deus. Amém, meus irmãos? Vimos também que ele opera quando quer, em quem ele quer, como ele quer e onde ele quer, para produzir edificação e unidade no meio da igreja de Deus. Então ele não é manifesto a qualquer hora. Ele não é manifesto em qualquer momento. Ele só é manifesto quando o próprio Espírito decide. Quando? Quando Ele quer. Em quem? Em quem Ele quer. Como Ele quer. E onde Ele quer. Nós não temos domínio sobre os dons do Espírito Santo, irmão. Nenhum dom está sob o domínio da igreja. Todos os dons estão sob o domínio do Espírito Santo e só é manifesto quando o Espírito quer. Amém, meus irmãos? O que precisamos saber mais? Nós vimos isso também. O Espírito só pode ser manifesto se nós tivermos uma vida como a de quem, meus irmãos? Como a de quem? Uma vida como a de Paulo? Como a de Pedro? Não. Uma vida como Cristo teve. Nós lemos isso em Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 14. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, tenhamos uma vida como Cristo teve. O dom, esse texto eu quero ler com vocês. Abram em Atos capítulo 10 e verso 31. Para que é dado o dom do Espírito? Leia aí. Alguém, qualquer um, leia aí, Atos 10, 38. Se tiver projetado aqui, leia aqui, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual mandou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O dom do Espírito foi nos dado para fazer o bem, para fazer ao bem às pessoas. Os dons espirituais não foi dado para praticar a maldade, para levar as pessoas à perdição. O dom foi dado para fazermos como Cristo, para praticar o bem. Abre em outro texto, João capítulo 3 e versículo de número 30. Você quer que ele se manifeste? Então preste atenção nessa leitura. João capítulo 3, verso 30 e 31, pode ler. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você quer que o dom se manifeste na sua vida? Entenda que você é nada e que ele é tudo em todos, como diz Paulo. Importa que eu diminua para que ele apareça. Não é porque Deus manifesta o dom na minha vida ou na sua vida que o nosso nome tem que aparecer, que nós temos que aparecer. Quanto mais ele me usa, quanto mais ele manifesta, mais eu tenho que diminuir, mais eu tenho que desaparecer para que Cristo apareça e o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? É diminuindo que nós crescemos. É diminuindo na presença do Senhor que nós crescemos. É na lei que o próprio Cristo colocou.
Aquele que se exaltar, o que ele fará? Será abatido. Mas aquele que se humilhar, ele exaltará. Porque quem se humilha, desaparece, e Cristo aparece na vida dele, usando, exaltando o próprio nome dele. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que desaparecer, para que Cristo apareça, por meio da manifestação dos dons do Espírito Santo. Também vimos que o propósito dos dons, irmãos, segundo o que Paulo diz, lá nós acabamos de ler o texto, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. O propósito da manifestação não é para abençoar você. Quando Deus usa você com os dons do Espírito, Ele está abençoando o outro. Você só é um veículo pelo qual Deus decidiu usar para abençoar outra pessoa. Ou você profetiza para você mesmo, ou você tem visão para você mesmo, ou você tem revelação para você mesmo. É tudo direcionado para o outro. Quem é abençoado nessa história, irmão, não é quem está sendo usado. Quem está sendo usado é abençoado porque Deus escolheu. Mas a maior bênção é para aquele que está recebendo a manifestação de Deus por meio de sua vida. Você é um instrumento, você é um meio. Como eu falei semana passada, nós somos somente uma ferramenta nessa grande caixa de ferramenta de Deus, que cada hora Ele usa uma ferramenta do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e quando Ele não quer, Ele encosta lá e deixa lá. E nós temos que continuar glorificando ao Senhor quando Deus usa alguém para a glória do Senhor. Eu não preciso invejar, eu não preciso querer aquilo que o outro tem, não. Eu tenho que fazer, glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque Deus também tem outras formas, outras maneiras de me usar também para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então ele é usado para abençoar a vida do outro. Em Efésios capítulo 5, verso 19 a 21, nós lemos lá que a manifestação dos dons espirituais é para causar unidade no meio do povo. Não é para causar divisão, não é para causar cisão, não é para causar mágoa, não é para causar raiva, é para causar unidade no meio do povo. Vamos ler esse texto aí, Efésios capítulo 5, versículo 19 e 21. Leia aí, Jefferson, por favor. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É para produzir unidade no meio da igreja. Um tem salmo, um tem hino, um tem revelação. Faça-se tudo para edificação e unidade da igreja de Cristo. Porque é para isto que o dom é manifesto, para que haja unidade entre nós, para que haja edificação entre nós, para que haja gozo entre nós, para que haja hinos e cânticos espirituais no meio da sua igreja. E aí nós vamos entender as palavras de Davi, quando ele diz: o Senhor me tirou de um lamaçal, de um monturo, e me colocou em uma rocha firme. E não só colocou numa rocha firme, mas Ele colocou um cântico novo na minha boca para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando o dom é manifesto, é para produzir unidade, é para produzir alegria, como nós acabamos de ler aí. A manifestação de um dom, irmão, não pode causar tristeza no coração do homem, não pode causar amargura no coração do homem. Nenhuma manifestação que seja dada tem que produzir tristeza. Toda e qualquer manifestação do Espírito, ela vai produzir alegria na alma humana. Amém, meus queridos? Mesmo que seja nos repreendendo, porque a Bíblia é bem clara e diz que Deus nos repreende porque Ele nos
ama e nos tem por filho. Mesmo que sejamos exortados, mesmo que sejamos repreendidos, aquilo tem que causar alegria na minha vida, na minha alma, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? João, capítulo 16 e verso 14, nós também vimos lá, que o Espírito Santo, quando usa um crente, com a manifestação dos dons do Espírito Santo, é para que o nome de Cristo seja glorificado. Como diz João, que eu diminua e que Ele apareça. Leia aí, Jefferson. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmão, é isso que o Espírito faz. Qualquer manifestação do Espírito na minha vida, na sua vida, a glória é para Cristo, a glória não é para mim. É para o nome dele ser glorificado, é para ele ser exaltado, é para ele ser reconhecido. E mesmo que ninguém fale nada para você, e ninguém tem que falar nada mesmo. Eu já vi crente agradecer, irmão, porque Deus usou ele para falar com alguém. O crente vai lá e agradece. Você não tem que agradecer nada, você tem que agradecer a Deus que está manifestando o dom na vida daquela pessoa para abençoar a tua vida. É a Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser louvado, porque eu sou só um instrumento, eu sou só o meio que Deus usa para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu não tenho que agradecer a alguém. Olha, irmão, obrigado. Não, louve a Deus, glorifique a Deus, porque Deus decidiu usar aquele cidadão por misericórdia, por graça de você. Amém, meus irmãos? É a Ele que nós temos que glorificar, é a Ele que nós temos que agradecer, porque tudo que Ele faz pensando em mim e em você. Tudo que Ele faz para o bem da sua bendita igreja. Amém? Então é Ele que tem que ser glorificado. É a Ele que nós temos que agradecer pela sua muita misericórdia com a qual Ele tem nos alcançado. Nós vimos tudo isso. Agora, abra lá em João. Nós vamos agora para João. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 2 até o verso 8. E aqui nós encerramos essa parte. 1 João, capítulo de número 4, do verso 2 ao verso 8. Irmão, como é que eu sei, como é que você sabe que realmente o Espírito Santo está manifestando na vida de uma pessoa? Como é que eu posso ter convicção de que aquilo que está ocorrendo ali vem da parte de Deus? Começa pelo versículo 1, Gerson, por favor. Amados, João vai dizer aqui, irmãos, como é que você sabe que Deus está usando aquela vida, ou se é a carne, ou se é o próprio adversário que está usando aquela vida? Lê. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí, olha a recomendação de João. Provai, não é a pessoa, não é o indivíduo que está entrando em julgamento aqui, é para provar e ver se o espírito que está usando a pessoa, ele é de Deus ou não, se ele vem de Deus ou não, porque João já está dizendo que lá no século I, ele já está dizendo que tem falso profeta. Imagina o século 21, que a cada esquina nasce um profeta. A cada esquina que você droga tem um falso profeta ali profetizando. E como é que você vai saber se ele é falso ou se ele é verdadeiro? Agora ele começa a ensinar como é que nós descobrimos se uma pessoa é de fato usada por Deus, ou está sendo usada pelo inimigo, ou é a própria pessoa. Leia o versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus.
Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está já no mundo. Irmão, não fique pensando você que o espírito do anticristo vai começar a operar quando a igreja for embora. João está no século I dizendo que o espírito do anticristo já opera. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Porque tudo e todos que se levantam contra Cristo e contra a sua obra e contra os seus filhos, já é o espírito do anticristo operando no mundo. E João diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Quantas pessoas hoje estão negando a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas que nós conhecíamos, que pregava a palavra de Deus, que anunciava a palavra de Deus, e hoje estão negando tudo aquilo que pregaram, tudo aquilo que disseram, tudo aquilo que ensinaram, porque o espírito do anticristo já opera naquela vida. Porque, como eu falei, quando o espírito está na minha vida, irmão, a primeira coisa que ele faz é exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer manifestação do Espírito na minha vida e na sua vida, ela nos faz exaltar aquele que nos salvou e aquele que está nos preparando para levar para a glória. É a primeira coisa, irmão. Quando você quer saber se aquele Espírito está ali dentro, é de Deus, veja se a exaltação está sendo direcionada para Cristo, ou se a pessoa está se auto-exaltando, se ela está se auto-glorificando, se ela está dizendo: olha, foi eu quem fiz, foi eu quem operou, foi eu quem fiz isso. Irmão, toda manifestação, a glória é dada para Cristo e para a glória de Cristo. Amém, meus irmãos? Nenhum cidadão que tem o Espírito Santo de Deus de verdade, ele sabe que tudo o que ele faz é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer saber se o Espírito está numa vida, perceba se aquilo que ele faz glorifica o nome do Senhor ou se glorifica ele mesmo. É assim que nós descobrimos. Não precisa ficar pensando, não precisa ficar meditando, é só perceber. Quando ele diz que o Espírito opera na vida dele, a glória é dada para quem? Ele chama atenção para quem? Ele chama atenção para si ou ele chama atenção para Cristo? Porque se ele chamar a atenção para Cristo, exaltar a Cristo, então é o Espírito de Deus que está ali. Mas se a glória não for para Cristo, for para o homem, irmão, não é Deus naquela vida. Leia o versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Verso 5. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Aí tá bom. Segundo, como é que eu sei que o Espírito habita na vida de uma pessoa? Todo ser humano que está cheio do Espírito Santo, irmão, ele se afasta do mundo. Ele se afasta desse sistema. Ele se afasta do modo corrupto com que o mundo vive. E todo espírito que se opõe a Cristo, que se opõe à sua obra, não é Deus trabalhando ali. Porque quando o Espírito está na alma de um cidadão, ele se opõe ao mundo ferozmente. Amém, meus queridos? Ele não concorda, ele não anda, ele não vive segundo o mundo como nós vemos. Quando o Espírito está na alma de um crente, ele se opõe a todo e qualquer tipo de sistema mundano. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, de usos e costumes. Eu não estou falando aqui de usos e costumes. Os irmãos sabem o que é mundanismo, sim ou não? Sim. Sabe mesmo? Sim ou não? Sim. Vamos para Tiago.
Vamos aprender do que João está falando aqui. Vamos voltar lá para Tiago, que Tiago vai ensinar para nós o que é que de fato caracteriza o mundanismo na vida de uma pessoa. Tiago capítulo 4, alguém me ajude aí. Olha, irmão, eu acabei de falar a vocês que todo crente cheio do Espírito Santo, ele se opõe ao mundanismo. Mas toda alma vazia do Espírito Santo, ele é um mundano. E preste atenção que essa epístola que Tiago escreveu, ela não foi endereçada para um mundano. Ela foi endereçada para a igreja. Ele não está falando com o incrédulo. Tiago está falando com a igreja e explicando o que é mundano. Porque antigamente, irmão, mundanismo para nós o que era? Era quando a irmã cortava o cabelo, botava batom, andava de brinco, andava de calça, essas coisas todas para nós era mundanismo. As irmãs que não andavam de saia que andavam com saia jeans, com saia rachada, os irmãos que não andavam de paletó, isso para nós era mundanismo. Só que tinha muita gente que andava desse jeito, cabelo arrastando no chão, saia arrastando no chão, coberta até a cabeça, parecendo aquelas mulheres do Talibã, só faltava usar uma burca, mas que era uma mundana, que era um mundano. Irmãos que andavam bem trajados, paletó, cabelinho cortado, barbinha feita, mas era um mundano, porque a nossa concepção de mundanismo era essa. Mas olha, irmão, o que Tiago diz o que é mundanismo. Pode ler aí, Jefferson. Eu vou até pedir para ele ler, para os irmãos dizer que sou eu que estou falando. Tiago está falando. Tiago. Capítulo 4, versículo 1. Presta atenção, irmão. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? De onde vêm as pelejas, as guerras, as porfias, as dissensões, as divisões? E Tiago diz: porventura não é da sua vontade, do seu deleite, do seu desejo de se sobrepor sobre outro? Porque toda divisão, toda guerra, toda briga, como é que ela começa, irmão? Simples. É um querendo se sobrepor sobre o outro. O povo só briga, o povo só guerreia porque um quer se sobrepor sobre o outro. O que quer se sobrepor sobre o outro não vai aceitar que o outro seja igual a ele. E o que está lá embaixo não quer se sujeitar àquele que quer se sobrepor. O que vai acontecer? Vai guerrear, vai brigar, vai ter divisão, vai ter peleja, vai ter porfia, como diz Tiago. Isto aqui é mundanismo. Você pode andar do jeito que você quiser, você pode fazer uma casa de Bíblia e entrar dentro. Se dentro de você há essa vontade satânica de querer ser maior do que o outro, vai se estabelecer guerra. É isso que Tiago está dizendo. Da onde vêm as pelejas? Da onde vêm as guerras? Vem do vosso deleite, vem da vossa vontade de querer se sobrepor ao outro. Lê o versículo 2. E aí vai piorando, viu, irmão? A gente pensa que vai melhorando, vai piorando. Verso 2. Aí ele vai dizer, o que é esse deleite? Ele vai dizer, o que é esse deleite aí? Diz aí. Cobiçais e nada. Primeiro, o que bota um crente para guerrear com o outro? Cobiça, desejo de ter aquilo que não tem, desejo de ter aquilo que não tem capacidade de ter. Os irmãos estão me entendendo? Sim. Por que alguém cobiça alguma coisa, irmão? Por que tu não vai? Você sabe por que eu fico danado com essa lei das cotas? Além de diminuir a raça, de nos colocar lá embaixo, coloca o povo em briga, coloca o povo em guerra. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Agora, como é que ele chega a algum lugar? Quando ele emprega força para chegar aonde ele quer. E ninguém pode segurar um ser humano a chegar em lugar nenhum quando ele quer chegar. Amém, meus irmãos? Amém. Todo mundo tem condição de vencer na vida. Todo mundo tem condição de ser o que quiser nessa vida. É só empregar força. Mas como ele não quer empregar força, ele fica cobiçando aquilo que ele não tem.
Ele fica cobiçando aquilo que ele não tem capacidade de ter. E aí, para ter, ele começa a cobiçar. E para fazer isso, ele começa a guerrear. Ele começa a brigar para ter aquilo que ele não tem capacidade para ter. Porque toda pessoa que cobiça é um fracassado na vida. Amém, meus irmãos? Porque quem quer, corre atrás. Como diz a música do poeta, ele não espera a hora, ele faz acontecer. Essa parte da música, ela é verdadeira. Quem quer, faz a sua hora. Quem quer conquistar alguma coisa, corre atrás daquilo, não fica esperando cair de bombejado. Mas o cobiçou, segundo Tiago, ele fica cobiçando porque ele é um incapaz, ele é um fracassado, aí ele fica cobiçando, e para ter aquilo, guerra. O que mais que ele diz aí? Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal. Na minha tradução, irmãos, ele diz assim, olha, cobiçais e nada tem, porque é assim que o cobiçoso vira mesmo. Ele cobiça, 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 cobiça e acaba tendo nada. Até matais. E aqui Tiago não está usando de linguagem figurada. Tiago está dizendo literalmente, porque o cobiçoso, o invejoso, ele mata para ter aquilo que ele não tem. É um bandido. O que o bandido faz para ter aquilo que ele não tem, que não tem capacidade de ter, mas ele quer ter? Ele vai e tira uma vida humana. Tiago está dizendo que o cobiçoso, o invejoso, e se ele precisar matar para ter aquilo que ele quer, ele vai e mata. É por isso que há guerra entre nós. Lê o versículo 3. Pedis e não recebeis. Aqui, por aqui. Tem muita gente que ora e nunca recebe. E tem gente, irmão, que nem ora tanto assim e recebe. Já viu isso? Eu já vi isso acontecer. A pessoa ora, morre e não recebe. E tem gente que faz uma oraçãozinha xoxa, quando dá fé, está com aquele troço que... Por que, irmão? Por que essa diferença? Por que tem um que ora a vida toda? Há vários motivos, mas um deles está aqui nesse texto. E não recebe. Continua a leitura aí que vocês vão saber. Gastar-nos em vossos deleites. Por que tem gente que ora e nunca recebe aquilo que pede? Sim, mas ele ora, nunca recebe, sabe por quê? Porque ele está pedindo para gastar com o seu próprio ventre, na sua própria vontade. Ele não está orando pedindo para beneficiar ninguém, ele está orando pedindo para beneficiar a si mesmo. E aí Tiago vai dizer, vocês oram, pede e nada tem. Por quê? Porque vocês estão querendo satisfazer o desejo e a vontade de vocês. E é por isso que tem guerra, que tem peleja, que tem porfia no meio do povo de Deus. Mas piora mais um pouquinho, leia o versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, irmão, ele chama o povo do quê? Ele não está chamando o povo lá fora não, ele está chamando o povo que serve a Deus. Ele chama de adúlteros e adúlteras. E o adultério aqui, irmãos, é muito mais grave do que um adultério. Adultério, os irmãos sabem do que eu estou falando. O adultério que Tiago coloca aqui, ele é muito mais grave. Vamos cá imaginar, irmão, você tem um inimigo, isso aqui é uma hipótese, tá? Não vai acontecer isso nunca, mas é uma hipótese. Alguém tem um inimigo mortal, e um dos companheiros decide traí-lo,
E para deixar a traição mais perversa possível, ele vai trair ele com o pior inimigo do parceiro ou da parceira. Aí a traição fica pior. A traição em si já é ruim. A traição com o pior inimigo fica pior ainda. E é o que Tiago está dizendo. Vocês são adúlteros, vocês se prostituem com o maior inimigo de Deus, porque aqueles que se fazem amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Porque quem se faz amigo do mundo, se torna amigo de quem, meu irmão? De Deus não é. Então Tiago diz, vocês são piores, porque vocês traem o seu Criador, o seu Deus, com o pior inimigo que Deus tem em toda a resistência. Isto é mundanismo. Leia o versículo 7. 5. Versículo 5. Cuidai vós, em vão diz a Escritura, o Espírito que é em nós habita tem ciúmes. Olha como é que está na minha tradução. É o 5? Sim, é o 5. Sim, deixa eu explicar esse 5 aqui. Na maioria da Bíblia de vocês aí está com um E maiúsculo. Sempre quando nós tratamos com E maiúsculo, nós estamos falando de uma pessoa. Não é de objetos inanimados. Está com E maiúsculo aí. Na maioria, sim ou não? Sim. A maioria está com E maiúsculo. Logo, estando com E maiúsculo, nós somos induzidos a pensar que aqui, no versículo 5, está falando de quem? Do Espírito Santo. Tem uma tradução de hoje aí, em algum lugar? Lê a tradução da linguagem de hoje, que ela traduz esse texto da melhor maneira possível, para não deixar nenhuma dúvida de quem é que ele está falando aí. Lê aí, Jesus. Não pense que... Olha só, olha como é que diz a linguagem de hoje. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Como é que é? Diz aí, lê de novo. Rapaz, Lá, lê aí, rapaz. certeza. Lê aí, que aí é a palavra de Deus, leia, pode ler. Ó, irmãos, qualquer coisa é aqui, tá? Lê, se o irmão quiser brigar, brigue com Deus. Oxi. Pode ler, meu filho. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. O que foi que Deus colocou naquele boneco de barro lá no Éden? Não foi uma alma? Foi uma alma. Quando nós falamos de alma e espírito, são sinônimos. É um pelo outro. Então, quando Deus colocou esse espírito, essa alma, e essa alma se corrompeu pelo pecado, essa alma agora que tem desejos violentos, levanta o inferno inteiro para ter aquilo que ele quer. Então o texto aqui não está falando do Espírito Santo. A lei do contexto, irmão. Vamos pegar a lei do contexto, vamos colocar o versículo 5 dentro do texto. Não vamos tirar como o povo faz não. O problema é que o povo tira o versículo 5 do texto. Vamos colocar ele dentro do texto. Todos os versículos que vêm antes, dá para encaixar o Espírito Santo? Tiago chamou o Espírito Santo de adúltero, de cobiçoso, de invejoso, de assassino? Dá? Vamos ler mais. Vamos colocar o versículo 5 dentro do texto, não é arrancar não. Deixa ele aí dentro do texto. Lê agora o versículo 6. Porém, a vontade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Olha, irmão, se aí for o Espírito Santo no versículo 5, Deus está chamando o Espírito de soberbo, e que Deus vai resistir o Espírito Santo. Como é que é isso, irmão? Me explique. Como é que Deus vai resistir a si mesmo? Como é que Deus é soberbo? Se em Deus não existe nenhuma soberba. É o que Tiago está dizendo. Antes ele dá maior graça. Então quer dizer que ele tem que dar maior graça para quem já é a própria graça. Ele tem que dar maior poder para quem já é o próprio poder, que é o Espírito Santo. Então não está falando do Espírito, está falando do meu espírito perverso,
que luta, que briga para ter os seus desejos satisfeitos e sobreposto aos demais. Lê o versículo 7 que vai piorando um pouquinho mais. Portanto, obedeçam a Deus em frente de... Espera aí, irmão. Ou o Espírito é Deus, ou o Espírito é o ser humano. Na minha tradução diz que sujeitai-vos a Deus. Então quer dizer que agora o Espírito Santo, que é Deus, vai ter que se sujeitar a Deus? Não. Quem tem que se sujeitar a Deus somos nós, não o Espírito Santo. Continua aí. Versículo 8. Não, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de... Ô irmão, que Espírito Santo fraquinho é esse, meu Deus do céu? O Espírito Santo tem que resistir ao diabo. Se o Espírito Santo der uma ordem, o diabo bate em retirada. Quem é que tem que resistir ao diabo? Somos nós, porque nós somos fracos, nós somos induzidos, nós somos levados a impor esse tipo de situação dentro da casa do Senhor. Somos nós que temos que resistir ao diabo. Mas o versículo 8 piora um pouco mais. Lê. Chegai-vos a Deus. Olha aí, para partes iguais. Se o Pai, se o Filho, se o Espírito Santo são uma pessoa só, estão intrinsecamente ligados, como é que o Espírito Santo tem que se chegar a Deus? Se Ele é o próprio Deus. Os irmãos percebem o problema aí, meus irmãos? Amém? Deus não vai se sujeitar a Ele. Deus não precisa chegar a Ele. O que é que precisa? Nós temos que nos sujeitar. Nós temos que nos achegar a Deus. Mas Ele piora mais. O que é que diz mais aí? Olha, então quer dizer que Deus tem que se chegar a Ele mesmo, então quer dizer que Deus está distante dele mesmo. Olha a loucura. Então o Espírito tem que se achegar, porque Deus está distante dele mesmo. Mas ele piora um pouquinho mais. Pode continuar a leitura aí. Limpai as mãos, pecadores. Olha, para aí. Ô irmão, então quer dizer que a mão do Espírito Santo está cheia de pecado? Olha o nome dele, Espírito. Como é que a mão dele está suja? Como é que a mão do Espírito Santo está cheia de pecado? Está cheia de destruição? Qual é a mão que está suja? Qual é a mão que está podre? É a nossa. É nós que temos que limpar a nossa mão, é nós que temos que limpar a nossa alma, para nós nos achegar ao Senhor. O que ele diz mais aí, Jefferson? Vai as mãos, pecadores, e voz de duplo ânimo. Vai aí, por partes. Duplo ânimo. Duplo ânimo significa duas almas. Então quer dizer que o Espírito Santo não sabe o que faz? Então aquilo que ele diz sentado, ele não confirma em pé? Nós somos assim. Nós vemos assim, nós temos duplo ânimo. Ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo. Aquilo que falamos sentado, não confirmamos em pé ou vice-versa. Nós temos duplo ânimo. O Espírito não tem duplo ânimo. Aquilo que o assim diz o Senhor é daquele jeitinho ali. Amém, meus irmãos? Se ele falar, vou te abençoar, ele vai te abençoar mesmo. Não tem esse negócio não, metadinha. Ou ele abençoa de todo, ele não abençoa de nada. Porque não há duplo ânimo no Espírito, mas há duplo ânimo em nós. O que mais que ele diz aí, Jefferson? Purificai os corações. Olha, então quer dizer que o coração do Espírito Santo está sujo, podre. Está cheio de rapina, está cheio de pecado lá dentro? Não. Somos nós que temos que limpar o nosso coração. Somos nós que temos que limpar as mãos pecadoras. Somos nós que temos que nos livrar do duplo ânimo. Ora estou lá em cima, ora estou lá embaixo, ora eu sirvo, ora eu não sirvo. Somos nós que temos duplo ânimo. O que é que diz o versículo 9? Senti as vossas misérias. Olha, irmão do céu. Então o Espírito Santo tem que sentir miséria. Que miséria que tem o Espírito Santo, meu Deus? Que pecado tem o Espírito Santo? Qual é a miséria que ele carrega? Mas nós sim, nós temos que sentir as nossas misérias. Eu falei a vocês agora há pouco, que nós crescemos como? Nós crescemos diminuindo.
quando eu reconheço a miséria que há em mim, quando eu reconheço que eu sou miserável, eu digo: Senhor, eu sou miserável, é por isso que eu preciso da sua graça na minha vida. E Davi diz que Deus não resiste um coração quebrantado diante dele. Aí vai se cumprir: eu dou poder, eu dou maior graça para você resistir ao diabo. O que mais que ele diz aí, versículo 9? Senti a vossa miséria, lamentai, chorai. Do que o Espírito Santo tem que se lamentar, meu Deus? Do que o Espírito tem que chorar? Somos nós que temos que chorar, somos nós que temos que lamentar pelas coisas que nós somos, pelas coisas que falamos, pelas atitudes que temos. Somos nós que temos que chorar, não o Espírito Santo. O que mais que ele diz aí? Converta-se o vosso riso em pranto. Converta-se esse riso de satisfação por praticar a maldade, converta ele em quê? Em pranto. E o vosso gozo por praticar a maldade, por querer ser maior do que outro, converta-se em tristeza. Agora o versículo 10, irmão, piora mais ainda. Lê o versículo 10, eu já estou terminando. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele. Então quer dizer que o Espírito Santo tem que se humilhar diante dele mesmo. Deus se humilhando diante dele mesmo. Somos nós que temos que nos humilhar. Versículo 11. Irmãos, não fareis mal uns dos outros. Ó, irmão, então agora o Espírito Santo está falando mal de mim agora? É ele que fala mal? É ele que diz coisas perversas ao meu respeito, ao seu respeito? É o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo só abençoa a minha vida e a sua vida, mas quem fala coisas perversas e má somos nós. Humilhai-vos e deixai de falar mal uns dos outros. O que mais que ele diz aí? Versículo 12. Há só um legislador e um juiz. Não, continua o versículo 11 aí, menino. Continua. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas sim juiz. O único juiz que julga é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não sou eu, não é você. Então, isto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, isto é mundanismo. Você pode ser o crente que você quiser, você pode se vestir do jeito que você quiser, você pode andar do jeito que você quiser. Se na tua vida tiver tudo isto aqui, aquilo que João está dizendo lá, aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Tu é um mundano. Amém, meus irmãos? Nada tem a ver como você anda, como você se veste. Isso tem a ver com o que você é na sua essência. Isso tem a ver com o que você carrega dentro de você. Isto é mundanismo. Então Tiago diz que dessas coisas nós temos que nos afastar. E João diz que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus, porque ele passa a viver como um mundano. Amém, meus irmãos? E no versículo 6 lá de 1 João capítulo 4, aqui eu só vou citar: quando o Espírito está dentro de nós, nós promovemos a verdade. Quando o Espírito está dentro de mim, dentro de você, nós somos promotores da verdade. Você só fala a verdade. Você só abre a sua boca para promover a verdade de Deus. Não a mentira, não a discórdia, não a divisão. Porque se nós fizermos isso, vai indicar que o Espírito não está na minha vida. No versículo 7 e 8, aí eu termino. Aquele que está cheio do Espírito de Deus, irmãos, ele produz o amor de Deus em nossa alma.
e produzindo o amor de Deus em nossa alma, nós vamos manifestar esse amor àqueles que nos cercam. Amém, meus queridos? Se encham de Deus, se enchem do Espírito Santo até vocês não poder mais, até você dizer: olha, Senhor, eu não estou nem me aguentando mais de tanta graça que o Senhor me deu, mas eu quero mais, para que você seja uma testemunha viva nessa terra do que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher cheia do poder de Deus. Irmão, o povo, escute aqui que eu vou dizer a vocês, o povo tem que olhar para você e sentir raiva de você, raiva, porque 1 João capítulo 3 ele vai dizer, e lá em João capítulo 15 vai dizer: o mundo vos odeia. E sabe por que o mundo vos odeia? Porque vocês carregam o meu nome. O mundo não tem que gostar de você, o mundo não tem que se agradar de você, o mundo tem que ter ódio mesmo de você, porque Jesus disse: eles tiveram ódio de mim, terão ódio de vocês também, porque vocês carregam o meu nome. Amém, meus queridos? Nós não temos que agradar o mundo em nada, nós só temos que pregar o Evangelho ao mundo e deixar Deus trabalhar na vida deste povo para a glória de Deus. Nós não temos que nos irmanar, nós não temos que nos igualar, nós não temos que andar como eles andam, não temos que falar como eles falam, não temos como viver como eles vivem para atrair ninguém para a igreja, porque quem atrai o ser humano para a igreja é Cristo, por meio de uma vida cheia do Espírito Santo, que abre a boca e testifica da misericórdia do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que os irmãos